Bom, eu vou procurar resumir o mais rápido possível, mas eu quero que vocês tenham uma ideia, uma noção clara da imersão, o que é imersão, por quê, qual a importância dela para nós que cremos em Yahushua. Então, eu quero começar aqui com o livro de Yahuhana. Yahuhana foi corrompido ou mudado para João. Não existe um hebreu que chama João. Existem hebreus que chamam Yahuhana, entendeu? Yahuhana é um nome hebraico. Agora João não. João é um nome grego que nós roubamos deles também para o português. Então na escritura eles usaram o nome João, mudaram para João, mas na verdade o nome dele é Yahuhana. E Yahuhana capítulo 3, vou ler a partir do versículo 1, fala assim: certa noite, um chefe religioso chamado Nakdimos, esse Nakdimos foi mudado para Nicodemos. A maioria que estuda a escritura vai encontrar lá Nicodemos, não Nakdimos. Um farsiim procurou Yahushua. Mestre, todos sabemos que Yahu te enviou para nos ensinar, e basta os teus milagres para prová-lo. Você vê que essa pessoa, apesar de ser um cara de uma alta posição lá, mas quando ele viu o Yahushua fazendo aquele monte de milagres, aquelas coisas lá, pronto, para ele não teve mais dúvida. Para ele aquilo ali bastou para provar que Yahushua era um Mehushai. Mehushai foi falsificado como, primeiro pelos judeus, como Hamashia, ou então Messias, do português, ou ungido. Mas Mehushai significa ungido de Yahu. Então não é um ungido qualquer, é um ungido de Yahu. Então por isso nós usamos a palavra Mehushai, que é a palavra mais adequada para isso. Sim, amém. Então, a gente continuando aqui, aí fala assim: e Yahushua respondeu: digo-te muito seriamente que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Yahu. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Yahu. E o Nakdimos, ele não entendeu isso aí, ele ficou meio perturbado, e aí ele perguntou: que queres dizer com isto? Exclamou Nakdimos: como pode uma pessoa voltar para o ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então Yahushua respondeu: o que tão seriamente te digo é isto: aquele que não nascer da água e do Ruha não poderá entrar no reino de Yahu. Quem não nascer da água e do Ruha não poderá entrar no reino de Yahu. Ruha, nós sabemos que é uma palavra hebraica, pode ser traduzida para o português como vento ou espírito. Normalmente é traduzido como espírito. Mas no caso do Ruha, digamos assim, são três pessoas: Yahu, Yahushua e Ruha. Então são três pessoas. Como o nome próprio não pode ser traduzido, então no caso o Ruha aqui é o nome próprio, aí ele não pode ser traduzido. Seria, por exemplo, como se você colocasse o nome no seu filho de Ruha. Ruha pode ser traduzido como espírito ou vento, mas se você colocar o nome do seu filho Ruha, então aquele ali não pode ser traduzido, entendeu? Porque é um nome próprio, o nome próprio não pode ser traduzido. E no caso dele, como o nome dele é o nome próprio, também não pode ser traduzido. Ele não pode ser chamado de espírito, ele tem que ser chamado de Ruha, que é o nome dele mesmo. Como que isso acontece? O que é nascer do Ruha? Nascer do Ruha é você crer em Yahushua. Quando você crê em Yahushua, o Ruha entra em você, habita em você, e ele se torna sua vida. Você entendeu? Então ali você nasceu do Ruha, a partir dali você tem a vida eterna dentro de você. Então antes disso aí você era uma criatura de alma, uma criatura tal. Mas agora você creu em Yahushua, você se torna filho dele e ao mesmo tempo você recebe a vida dele para dentro de você. E essa vida entra como o Ruha. Qual que era o desejo de Yahu? No princípio existia Yahu, Yahu-Ur. Ur significa soberano criador, soberano criador. Então ele era sozinho, ele era único.
Mas só que não tinha o Shomayal, que nós conhecemos como céu, não tinha terra, não tinha o homem, não tinha coisa nenhuma. Ele era o todo-poderoso, ele tinha tudo, ele sabia tudo, mas no entanto ele vivia sozinho, ele sabia que estava sozinho aí, né, para baixo, para cima, tal. Imagina você no espaço, sozinho lá, não tem ninguém, tal. Você é o cara mais rico do mundo, você é o cara mais poderoso do mundo, mas você está lá para baixo e para cima, não tem ninguém para você conversar. É uma coisa terrível. Então foi exatamente isso. E ele, não gostando disso aí, ele resolveu criar as coisas para que fizesse companhia para ele. Tem um versículo em Gênesis, na verdade foi corrompida, Bereshit, né? Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Ali é quando ele vem criar a mulher. Quando ele vem criar a mulher, ele fala assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma auxiliadora, tal. O ponto que eu pego é o seguinte: por que ele disse que não era bom que o homem vivesse só? Porque ele experimentou isso aí. Ele viveu só e não gostava daquilo ali, e não queria aquilo ali para o homem. Uma vez que ele criou o homem, ele não queria o melhor para o homem. Ele não queria que o homem ficasse só. Por quê? Porque ele não gostava, certamente o homem também não ia gostar. Então aí ele cria a mulher para fazer companhia para o homem. Entendeu? Assim, voltando no princípio, como que foi essa criação? Primeiro ele estava só, não existia nada, tal. Então ele vai e cria o Shomayal, onde é a habitação dele, de acordo com a Escritura. No Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, ali diz que ele criou o Shomayal, depois criou a terra. Só que nós vemos aí que entre meio isso aqui, houve uma outra criação, porque quando ele vem criar a terra, ele já traz com ele os querubins. Os querubins já faz companhia para ele lá na criação da terra. E ali ele cria a terra. Depois da criação da terra, ele cria mais um outro querubim. Esse querubim, se a gente for no livro de Kozokiun, ali conta toda a história, ou Ezequiel, ali conta toda a história da criação desse querubim. Então ele foi criado de uma maneira especial. No começo não diz como os outros querubins foram criados, mas a criação dele sim. É bem detalhada. Ele andava no meio das pedras preciosas, ele andava no meio do fogo, ele tinha acesso ao jardim, ele tinha acesso ao Shomayal, ele tinha acesso às coisas do Criador. Então ele foi alguém assim, perfeito que Yahweh fez. E tem um outro versículo que fala assim, e te estabeleci, ou seja, ele passou a terra, ele deu o reino da terra para que ele cuidasse. E a partir dali ele assumiu e começou a cuidar da terra, tal. Creio que durante muitos anos, milhões de anos, ele cuidou da terra. Ali tinha os animais, se a gente for no livro de Yalhag, de Jó, ali nós encontramos o Bemote, o Leviatã. Então ali fala que eram animais grandes, tal. Esses animais não tinham medo de nada, o rio estava cheio, eles atravessavam e tal. Dá a impressão, eu entendo como os famosos dinossauros, que a gente vê essas histórias por aí e tal, mas que na verdade não tem nenhum registro. Esses animais viveram agora, digamos assim, nesses últimos 6.000 anos. Esses animais viveram muito antes disso aí, porque não tem nenhum registro de Adão para cá, a criação do homem para cá, não tem nenhum registro disso aí. Então eu vejo que esses animais, certamente eles foram criados naquela época, não só eles, muitas outras espécies de animais, inclusive creio que até alguns animais que fosse bem parecido com o homem, que tem alguns ossos que chegam a confundir os cientistas aí, né? Que eles acham um osso lá de 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, e aí ele acha que aquele osso é humano. Mas na verdade não é, porque o homem, de acordo com a Escritura, ele foi criado há 6.000 anos atrás, ele não foi criado 1 milhão de anos. Então aqueles animais, sim, aqueles animais viveram muito tempo depois. De acordo com a Escritura, esse querubim, chegou um dia que ele olhou para ele e falou: puxa vida, eu sou muito bonito, eu sou muito inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero ser igual ao Criador, eu vou ser igual ao Criador. E aí ele se rebelou contra o Criador. Fizeram uma revolução contra o Criador. O Apocalipse diz que quando o dragão ele cai do Shomayal, ele arrasta com ele 1/3 das estrelas. Ou seja, 1/3 dos querubins seguiram a Satã nessa rebelião. Então com isso eles caíram, eles também foram lançados por terra. Então Satã, quando cai na terra, o que aconteceu?
Hoje os cientistas aí dizem que se cair uma estrela de tantos tamanho e tal, é o suficiente para acabar com a Terra, né? Para misturar a Terra e tal. Então eu creio que quando Satã caiu na Terra, foi como caiu uma estrela dessa aí. Então a Terra foi totalmente abalada, misturou aqueles animais que viviam ali, eles se misturaram com a Terra, as árvores também se misturaram com a Terra, foram submersos na água e ficou milhões de anos embaixo da água. Aí o que aconteceu? Aqueles animais, com o passar do tempo, eles se transformaram em petróleo. Então o petróleo que a gente vê hoje, certamente veio daqueles animais. Aqueles animais se transformaram em petróleo. Porque de acordo com a ciência, o que é o petróleo? O petróleo é matéria orgânica que fica por causa da pressão e o calor embaixo da terra, ele se transforma em óleo. E é exatamente o petróleo. O carvão mineral, esse carvão que o pessoal arranca aí embaixo da terra, tal, são árvores que ficam soterradas milhões de anos, transformam em carvão mineral. Então eu creio que isso aí prova o quê? Prova que a Terra existiu durante muito tempo, tinha tudo isso, só que de uma hora para outra essa Terra aconteceu alguma coisa que ela misturou, ela foi submersa na água e ficou lá milhões de anos. E aí o Criador, ele planeja uma maneira de resolver aquela situação. Ele tinha julgado Satã, lançou ele por terra, mas agora ele precisava de alguém para executar o julgamento. Não é assim que o juiz faz, né? O juiz condena o criminoso lá, manda ele lá para a penitenciária, mas são os carcereiros que vai cuidar dele. O juiz não vai lá cuidar dele, vai aplicar os castigos, aquelas coisas todas. Então eu creio que o Eterno também não queria fazer isso. Então ele planejou uma outra criatura para que fizesse isso. Então é aí que o homem entra em cena. Até então não tinha nada a ver com o homem. Mas agora ele planeja uma nova criatura, uma criatura frágil, da pior matéria-prima possível. Para quê? Para quebrar o orgulho daquele que foi feito da melhor matéria-prima e se ensoberbeceu, quis ser igual ao Criador. Então aí ele planeja criar o homem. E ele vem criar o homem do pó da terra. Não existe uma matéria-prima pior do que o pó da terra. Então o homem foi feito dessa matéria-prima. Então, infelizmente, nós fomos criados com esse tipo de matéria-prima. Nós fomos criados com diamante, pó de ouro, com... Não, pó da terra, barro. Então isso aí não podia esperar muito mesmo. Mas o Criador não, o Criador ele tinha um plano para isso aí, ele tinha um plano para o homem. Qual que era a intenção dele? Esse homem foi criado do pó da terra, mas esse homem não tinha pecado, ele era puro, ele não tinha pecado. Então, Yahweh tensionava entrar no homem, ser a vida do homem. Então, esse homem do pó da terra, puro, sem pecado, mas Yahweh, sim, esse aí iria executar o julgamento sobre Satã. Então, esse era o plano dele. E como que ele tensionava entrar no homem? Através do fruto da árvore da vida. É quando o homem comesse do fruto da árvore da vida, a vida de Yahweh estava entrando nele. E a partir dali, sim, ele se tornaria forte, poderoso para executar o julgamento sobre Satã. Então esse foi o plano original dele. Então aí o que ele faz? Aí ele vem recriar a terra. A terra já tinha sido criada há muito tempo atrás, né? Ela estava lá embaixo da água. Então agora que ele planejou criar o homem, ele veio para preparar o lugar para o homem habitar. Então ele vem. No primeiro dia, o que ele fez? O que o homem precisa para viver? Primeira coisa, luz. O homem não consegue viver no escuro. No escuro e tal. Um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, mas a vida inteira no escuro não tem jeito. Então ele cria a luz, depois da luz ele cria a atmosfera, que é o ar, o segundo item indispensável também para a vida do ser humano. E depois ele tira a terra de debaixo da água, formando a porção seca, onde o homem também precisava. O homem não pode viver na água ou num lugar molhado. Ele precisou formar a porção seca para o homem habitar. Então ele vem tirar a terra debaixo da água. E daí ele completa, aí ele cria os luzeiros, ele cria as fontes de alimentação para o homem. Então ele prepara tudo para o homem sobreviver. E aí então, por último, ele vem criar o homem, que era a obra-prima dele lá. Então ele vem criar o homem, ali ele diz, né, façamos o homem a nossa semelhança. Por que isso aí?
Yahweh, quando ele planejou criar o homem, ele viu que o homem, apesar de ter sido criado puro e tal, ele ia cair, ele ia pecar. Então, Yahweh tinha que preparar uma maneira de resgatar esse homem do pecado, para que pudesse dar prosseguimento ao plano dele, ao propósito dele. Ali ele já planeja o quê? Ele já planeja que ele, Yahweh, era luz. O homem era de barro, mas puro, então não era trevas. Mas quando o homem pecou, ele se tornou trevas. Então trevas e luz não se combinam. Então ali ele precisava uma maneira de vir até o homem para resgatar esse homem do pecado. Mas como? Se ele é luz, o homem é trevas. Se ele chegar perto do homem, o homem desaparece. Então aí que ele planejou adquirir um corpo, arrumar um corpo. E como que ele podia fazer isso aí? Ele viu que em um corpo humano, ele podia vir até o homem sem problema. Essa luz não ia interferir. Ele podia vir ter comunhão com o homem e tudo bem. Então o que que ele faz? Aí ele planeja o nascimento dele, depois o viver. Então vamos por etapas. Primeiro, ele planejou o nascimento dele. Ele nasce como uma pessoa normal, como uma criança normal. A Mauroen ficou grávida dele, 9 meses, tal. Depois de 9 meses ele nasceu como um bebezinho. Tudo para formar o corpo. Precisava de um corpo perfeito, um corpo humano perfeito. Então ali ele cresce e tal, vai até aos 30 anos, vive os 30 anos, depois ele morre e ressuscita. Vamos por etapas. Então ele nasce, tal. A escritura, ela fala bastante dele, do nascimento. Nasceu em Betlehem, depois teve que ir para o Egito, teve que fazer isso, fazer aquilo, fugindo do Herodes, e daí por diante. Mas só que a escritura fala do nascimento dele, depois tem uma passagemzinha com 12 anos, e depois não fala mais, só vai falar com 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, aí que a escritura volta a falar dele. Por que isso? É exatamente por causa do Ruha de poder. A escritura diz que quando ele veio, ele deixou todo o seu poder e veio como um homem. Então ele não veio como o Todo-Poderoso. Aí seria muito fácil ele fazer tudo isso. O Yahweh Todo-Poderoso se fez homem, mas aquele homem cheio de poder que podia fazer qualquer coisa, tal. Aí seria muito fácil. Mas não, ele deixou o poder dele lá. Eu não sei como que ele fez isso, mas ele fez. Ele é Yahweh, ele pôde fazer isso. Então ele deixou o poder e ele veio como um homem. Então a escritura fala que ele sentia fome, que ele sentia frio, que ele chorava, que ele tinha tristeza. Igual um ser humano normal mesmo. Como ele nasceu de Mauroen, com o Ruha, com o Espírito, então ali ele era cheio do Espírito. Como vida para ele, ele tinha o Espírito. Mas ele precisava também do Ruha de poder. Né? Esse Ruha de poder ele não tinha. Então ali ele viveu os 30 anos como um homem normal, como uma pessoa normal. Ele não tinha poder para fazer nada. Quando aos 30 anos ele vai e é imerso. Quando ele foi imerso, aí o que acontece? A escritura diz que quando ele saiu da água, o Ruha pousou sobre ele, o Ruha de poder pousou sobre ele. Então a partir dali, pronto, na hora que ele saiu da água, ele já foi para o deserto, já começou o ministério dele e tal, e dali não parou, só parou quando foi morto. Então, irmãos, é esse o plano. Por que o Pai, o Filho e o Ruha? Porque o Pai é luz inacessível. A escritura fala que ele habita em luz inacessível, tal. Esse Yahweh, como luz, ele jamais poderia vir até o homem. Então, para isso, ele precisou fazer o quê? Ele precisou adquirir um corpo humano. Com esse corpo humano, ele podia vir e ter comunhão com o homem. Então, ele se encarnou. Eu não gosto da palavra se encarnou, né? Porque dá a impressão de encarnação. Não é encarnação. Ele se tornou homem. Então, ele nasceu como uma criança e ele viveu o tempo todo como um homem perfeito. É lógico que ele não tinha pecados, porque ele foi concebido do Ruha, então ele não tinha pecado. Mas ao mesmo tempo ele tinha as mesmas limitações que nós. Ele não tinha poder para fazer milagre, para coisa nenhuma. Ele só adquiriu isso aí depois que o Ruha pousou sobre ele. Então, Yahweh é luz e Yahushua é Yahweh com um corpo humano, com um corpo físico. Só que aqui ele arrumou um outro problema para ele, porque ele se tornou limitado pelo tempo e pelo espaço. Se ele estivesse aqui com a gente, ele não podia estar lá em São Paulo, ele não podia estar lá em Manaus.
Ele tinha que pegar um ônibus, pegar um avião, igual a gente mesmo. Então, para resolver esse problema, ele precisou dar mais um passo. Ele precisou morrer e ressuscitar. Ele morreu, a Escritura fala que ele morreu, ficou 3 dias no paraíso, e no 3º dia ele ressuscitou. Se ele morre e volta só o Espírito, ele continuava a luz do mesmo jeito que antes. Então não resolvia o problema. Mas como ele ressuscitou, nele ressuscitar, ele pegou o corpo dele de volta. Então ele veio com o corpo de volta, só que esse corpo agora estava em um outro estágio. Esse corpo agora se tornou ressurreto. Então esse corpo não limitava ele mais. Podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e inclusive entrar no homem, habitar no homem, que era o plano dele. O plano inicial dele, o que era? Ele habitar no homem, entrando no homem através do fruto da árvore da vida. E ali ele formava esse homem composto, um homem mais e alma. Então aí sim, esse seria o que ia executar o julgamento sobre a Satã. Então, irmão, é esse o processo. Sem esse processo não tinha salvação. É tanto que assim a Escritura, ela mostra pra gente que na velha aliança, o Ruach, ele não podia habitar no homem, ele não podia entrar no homem. Por quê? Porque ele era luz. Mas depois que ele passou por esse processo de morte, do nascimento, do viver humano, da morte e ressurreição, aí sim, aí ele se tornou o Ruach da vida. Ele, como Ruach da vida, ele tem um corpo ressurreto. Esse corpo ressurreto permite que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu, irmão? É por isso que existe aí o Pai, Filho e Ruach, essas 3 pessoas. Se não existisse esse processo, ou seja, se o homem também não tivesse pecado, ele não ia passar por esse processo. Ele só passou pelo processo porque o homem pecou. Entendeu, irmão? A maneira dele resgatar. Por que ele resgatar o homem? Ele criou o homem com o intuito do homem executar o julgamento sobre a Satã. Mas o homem pecou. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você quer pagar seu pecado, você tem que morrer. Aí, se você morre, também quem vai cumprir o plano do Criador? Não tem. Então, ele teria que começar outra coisa de novo. Então, ele preferiu o quê? Ele preferiu ele morrer no lugar do homem. Que aí, uma vez, se você peca, você tem que morrer para pagar. Mas se você não peca e você morrer, você pode substituir quem você quiser na sua morte. Então foi isso que ele fez. Como ele viveu aqui. Você vê que o tempo inteiro, o Satã tentou induzir Yahushua para cometer um pecadinho. Tudo que ele fez foi tentar provocar Yahushua para que ele cometesse um pecadinho. Se ele cometesse um pecadinho, pronto, aí ele tinha que morrer por ele mesmo. Ele não podia morrer pela humanidade. Mas Yahushua não. Yahushua não pecou e morreu. Então, uma vez que ele morreu e ele não pecou, agora ele podia substituir. Então, aí que ele coloca essa exigência, né? Se você quer ser substituído na morte dele, basta você crer nele e o receber como Salvador. Então, quando você crê e você o recebe como Salvador, é como se você tivesse ido lá no madeiro, tivesse morrido, tivesse pagado o seu preço e tal, e aí sim, aí você vai comer do fruto da árvore da vida. Aí você seria a pessoa perfeita para o Criador, do jeito que o Criador quer. Esse é o prosseguimento. Voltando agora na questão da imersão, como nós falamos, que é quem não nascer do Ruach e da água, eu falei tudo isso, irmão, para que vocês entendessem o que é o Ruach e como que o Ruach pode nos salvar hoje. Todo esse processo que ele passou, para quê? Para que hoje, quando você invoca o nome dele, quando você pensa que você precisa de algo, que você crê em algo, ele já vem dentro de você, e o Ruach já está dentro de você e te salva. Por isso, ele passou por esse processo. Então, assim, quando nós cremos em Yahushua, nós nascemos do Ruach. Mas agora nós precisamos também nascer da água, não é isso que ele falou? Quem não nascer do Ruach e da água não pode entrar no reino de alma. Então, o que é o nascer da água? O nascer da água é simples para a gente entender. Amém? Não. A água é uma figura de um sepultamento. A água é uma figura. Aos olhos do Criador, quando você é imerso, é como se você tivesse morrido, e você foi colocado na terra, na cova, encheu lá de terra, tal, e aí você ressuscitou. Então, esta é a figura que ele vê ali. Quando vocês forem baixados na água, aos olhos deles, vocês vão estar sendo sepultados. Uma vez que foi sepultados, quando vocês saírem, está acontecendo o quê?
Vocês estão sendo ressuscitados. Entendeu? Então, quando vocês saírem de lá, tudo do velho homem vai ficar lá. O pecado, tudo que vocês fizeram até hoje, tudo vai ficar ali. Vocês podem esquecer tudo que vocês fizeram até hoje. Não, eu joguei pedra na casa do vizinho, eu joguei na pedra no passarinho quando era novo, tal. Tudo isso vai ficar lá dentro da água. Não precisa mais ter remorso, né? Isso aí acabou, né? Telhado de vidro, né? Telhado, né? Jogou pedra na janela do vizinho. Então tudo isso aí vai ficar lá na água. Então ali vocês vão sair nova criatura, uma criatura sem pecado, só que agora filhos de algo. E ali é como se vocês fossem lavados do pecado, vocês vão ficar puros como era o Adão lá no jardim antes do pecado, e ao mesmo tempo vocês vão receber o Ruha, esse Ruha de vida que já entrou em vocês, que ia entrar em Adão pelo fruto da árvore da vida, vão estar em vocês. Então você está, é exatamente como Yahweh queria que Adão estivesse lá no jardim, sem pecado, puros, com a vida dele dentro de vocês. Então a partir daí sim, a partir daí são nova criatura. Então pela imersão o que acontece? Primeiro o velho homem é sepultado, quando você sai da água você sai nova criatura, o novo homem. O velho homem é carne, então a carne precisa ser sepultada para que o homem espiritual possa agir pelo Criador. Então vocês vão sair como homem espiritual para o Criador. Ali também perguntaram para Cafos o que eles precisavam fazer também para receber o Ruha. Os discípulos, eles não foram imersos assim do jeito que vocês vão ser imersos, ou que eu fui imerso. Foi um pouquinho diferente, mas os sentidos, se a gente for prestar atenção, é o mesmo. Primeiro, Yahuana, ele apareceu lá imergindo para arrependimento dos pecados. Então a imersão dele era só isso. A finalidade deles era imergir para arrependimento dos pecados. A pessoa não se tornava filho de Yahweh, nem coisa nenhuma. Era só arrepender do pecado e a pessoa se voltar para o Criador, para aguardar a vinda de Yahushua, para que ele pudesse completar isso aí. Então essa é a primeira parte da imersão. Cafos, ele disse em Atos 2:38, quando eles perguntaram para ele fala assim: cada um arrependa dos seus pecados, creia em Yahu, e cada um seja imerso no nome Yahushua ou Mehushua, para remissão dos pecados e também receber o dom de Ruha. Você vê que então são arrependimento dos pecados, crer em Yahu, ser imerso no nome Yahushua e receber o dom de Ruha. Então tudo isso é o que vai acontecer. Primeiro vocês se arrependem do pecado, é lógico, uma vez que vocês crerem em Yahushua, já se arrependeram de ser pecadores, vocês creem também em Yahushua, vocês aceitaram como Salvador, e agora se imersam, para quê? Quando vocês forem imersos, os pecados são lavados, os pecados vão ficar lá na água, e vocês, ao sair das águas, o que aconteceu com Yahushua? Yahushua, quando foi imerso, ele foi lá, foi imerso, na hora que ele saiu da água, o Ruha pousou sobre ele na forma de uma pomba. Ali ele recebeu o Ruha de poder e pronto, começou o ministério dele. Dali ele foi ensinar, foi falar, tal. Só que ali foi visível. Foi visível para quê? Para que o homem tivesse noção do que estava acontecendo ali. Então, no nosso caso, hoje é espiritual. Vocês vão ser imersos, vocês vão sair da água, ninguém vai ver nada. Mas aquele mesmo procedimento vai acontecer com vocês. Ao sair das águas, o Ruha vai pousar sobre você e ali ele vai te capacitar para tudo, para você falar, para você mostrar a palavra, tudo. Entender a palavra. Ali você vai sair preparado para tudo. Então, ao sair das águas, também poder falar de Yahushua, mostrar ele para todos os lugares, inclusive fazer também a imersão. Alguém precisar de imersão, vocês têm autorização para isso também. Vocês vão receber essa autorização também dele. Não é minha, mas a escritura que diz isso, né? Marial 28:16, ele diz assim: todo o poder no Shomayal e na terra me foi dado, portanto ide. Ou seja, esse poder me foi dado e eu repasso para vocês. Vão e façam discípulos, tal. Então, hoje também está acontecendo com vocês. Todo o poder do Shomayal está sendo entregue a vocês, para vocês irem e fazer discípulos. Fazer discípulos
imergindo-os. No caso lá ele disse para em nome do Pai, do Filho e do Ruha, mas ele disse uma parábola ali, que Pai, Filho e Espírito não é nome, mas o nome, em nome do Pai. Quem que é o Pai? O Pai é Yahweh. Então se você fizer uma imersão em nome de Yahweh, eu te imerjo em nome de Yahweh, tudo bem. No nome Yahushua é o Filho, no nome Ruha também. Mas normalmente a gente usa Yahushua porque Yahushua é o corpo de Yahushua. Somos imergidos para dentro do corpo de Yahushua. Então normalmente nós usamos essa expressão, para dentro do corpo de Yahushua. E por isso que Cafos, né, naquela noite do Pentecostes, lá ele fez a imersão de 3.000 pessoas e todos foram imersos para dentro do corpo de Yahushua. Foi para Yahweh nem para Ruha. Então, irmãos, eu creio que é isso.